Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Se vocês tiverem como me colocar aí um alô, eu agradeço. Ativar os... Vou trazer todo mundo para a sala. Olá. Só mais um minutinho, só para a gente se ajeitar aqui. Luanda, abre já seu microfone, só para a gente fazer aqui um teste rápido. Olá. Boa tarde. Você quer aguardar um pouco o Vinícius? Acho que a gente pode ele se recompor, né? Que ele fez agora a ação. Então, assim, primeiramente eu vou apresentar um pouco o Perforcâmbio, aí você fala um pouco do Ateliê Terreiro, né? Tá bom. E aí a gente fala das ações. Então, obrigada a todas e todos que estão aqui. Muito obrigada aqui por quem resistiu, voltou para outra live. Muito obrigada por acompanhar as ações. Esse é o primeiro Perforcâmbio que, com muita alegria, me aproximei da pesquisa da Luanda Francisco, que tem esse projeto muito lindo chamado Ateliê Terreiro, com uma investigação muito ligada à espiritualidade, ancestralidade, que é um lugar que eu acho muito precioso, né? E a Embaixada da Performance Art tem eu, né, que pensei a Embaixada da Performance, comecei a pensar a possibilidade da gente experimentar esse espaço virtual enquanto a gente tiver numa situação de pandemia, de isolamento, para a gente reconstruindo possibilidades mesmo da gente criar, continuar ativos e pensantes, porque o mundo está aí, né? O mundo está com todas as suas questões, está com todas as suas mazelas acontecendo, até mais por conta da Covid, né? E eu achei muito importante que receber como primeira, vamos dizer, como uma primeira morada, né, no YouTube da Embaixada, o Ateliê Terreiro, então por essa história e essa pesquisa muito bonita. Aí, enfim, Luanda, então apresenta um pouquinho o histórico, de onde vem, de onde vai, né? Como que se constituiu, para aí a gente falar um pouco então desse encontro e a gente explorar mais as ações que foram realizadas. Tá. Bom, boa tarde a todas, todos e todas. O Ateliê Terreiro é um espaço de trabalho, né, do meu trabalho, mas ele começou há uns 3, 4 anos atrás, quando a minha pesquisa sobre a espiritualidade de matriz africana começou a se aprofundar. Então, eu percebi que algumas práticas, que eu sou praticante da Umbanda, sou umbandista,
e que algumas práticas da Umbanda estavam me influenciando muito no meu trabalho de arte. E aí, nessa percepção de trabalho, de ver o trabalho formalmente mudando, conceitualmente mudando, eu acabei fazendo essa nomeação ao ateliê, né? Colocando esse nome, Ateliê Terreiro. E com o aprofundamento da pesquisa, então, cada vez que começou a aparecer mais obras ligadas ao sagrado, né, de matriz africana e indígena. E aí, lá pelas tantas, eu percebi, ano passado, que seria interessante criar um grupo com outros artistas que também tangenciam essas questões. E aí eu resolvi criar esse grupo de estudos do Ateliê Terreiro, convidando alguns artistas e pessoas de outras profissões, né? O grupo é um grupo multiétnico e multidisciplinar, porque tem vários profissionais de várias áreas, da antropologia, das ciências sociais, da história da arte, das artes visuais e jornalismo também. E porque eu achei que, para tratar de assuntos relacionados ao sagrado de matriz africana, questões étnico-raciais, ao genocídio da população negra, indígena, seria interessante convocar várias pessoas com vários olhares para tratar dessas questões, né? Para a gente ter a possibilidade de um olhar mais completo, não que vai ficar completo, mas assim um olhar diferente, de diferentes pontos de vista, né? Que cada um de nós tem o seu lugar de fala, então reunindo esses lugares e fazendo um debate, né? Entre os nossos pontos de vista, nossas vivências, nossas experiências de vida em arte, da nossa vida mesmo. E então eu comecei a convidar pessoas ano passado, no meio do ano passado, para montar esse grupo. E como as pessoas vinham de vários lugares da cidade, aqui do Rio de Janeiro, eu busquei um lugar que fosse bom para todos chegarem, né? E pesquisei um lugar no centro da cidade do Rio e consegui uma parceria com o Centro de Arte Aneutica, que nos deu um apoio, cedendo uma sala de estudos para a gente se encontrar às sextas-feiras, à tarde, assim, a gente ficava umas 3, 4 horas reunidos. Eu sempre comecei a propor, nos primeiros encontros eu contei toda essa história que eu contei agora, assim, resumidamente, e então depois a gente começou a se organizar, a ler alguns autores contemporâneos e históricos sobre essas questões raciais e de racismo e genocídio, e da cultura, né, afro-indígena. E então nossos encontros são assim, a gente se encontra 2 vezes por mês, tem esse texto, esse autor que a gente discute para ativar a conversa, né? Mas depois a conversa, o debate entre nós se fortalece com as nossas experiências pessoais, e assim foi se configurando o grupo. Hoje nós somos 14 pessoas, e de pessoas que estão em outros lugares do Brasil, né? Tem Porto Alegre, São Paulo, não é só Rio de Janeiro. O que mais? Nós fizemos uma ação juntos, coletivos, durante a pandemia, que foi muito legal, que foi a campanha antirracista do Ateliê Terreiro, que foi uma exposição coletiva online, que nós fizemos no final de junho até o início de julho. Em relação, na verdade, era uma exposição para nos posicionar perante o genocídio que teve a população negra e indígena durante o Covid, e que teve um marco forte ali em junho. E então a gente decidiu fazer essa campanha para mostrar o nosso repúdio a essa situação. E aí cada um de nós, fomos 12 naquele momento, 12 pessoas, e aí cada dia desses
foram 12 dias, 12 pessoas, 12 dias, e cada um desses dias, à noite, todos os dias à noite, por volta das 7, 8 horas, eu postava no Instagram e no Facebook a obra do artista e divulgava nas redes sociais para as pessoas acompanharem a exposição. Que mais? A gente está se organizando também agora para fazer um evento de encontro desse um ano que a gente está completando agora em novembro, juntos. E agora foi muito bacana o convite da Maíra Vaz Valente para fazer esse trabalho juntos, né, com a Embaixada da Performance. Em nome do Ateliê Terreiro, agradeço muito. Estamos todos muito felizes. Eu estou feliz. Eu peço desculpa aos cachorros, né? Afinal, pandemia, a gente está nos nossos lares. Mas eu acho que é bom reforçar que, assim, a performance tem a Embaixada da Performance tem o recorte da performance em si, mas que o Ateliê Terreiro tem uma diversidade de produção, né? No sentido de linguagem, né? No sentido de pesquisa. Você quer falar um pouco sobre essa diversidade que aparece no Ateliê Terreiro? Não, porque como somos profissionais de várias áreas, também se modifica o trabalho, né? Eu, por exemplo, o assunto do meu trabalho que domina a forma, digamos assim. Eu faço performance, mas faço foto, faço vídeo, faço instalação, pintura, desenho. Depende do projeto e aí se configura a forma que vai ser assumida, né? E os outros artistas também, assim, o Vinícius trabalha com performance, trabalha com gravura, a Mary Horta, que também vai se apresentar amanhã, trabalha mais com performance, mas também tem trabalho em fotografia, em outras linguagens. E o Leandro Machado, a mesma coisa, performance, fotografia, enfim. A Mariana Macena trabalha bastante com vídeo, mas ela é uma antropóloga, e aí ela tem feito vídeos que são como videolivros, assim. Ela narra muitas histórias da ancestralidade indígena dela e constrói com imagens da mata, que é um trabalho bem bacana que ela tem construído meio que em conjunto assim, com o Ateliê Terreiro, assim, recebendo bastante essa influência dos nossos debates. E aí tem pessoas que trabalham mais com texto também, a Ana Paula Zaquiel, a Carolina também, que participou um tempo do Ateliê Terreiro, a André Engino e o Robinei Bonifácio trabalham bastante com desenho, gravura. O que mais? Deixa eu ver se eu me lembro. Mas foi assim, por exemplo, na nossa exposição, na campanha antirracista, foi super legal porque teve essa diversidade, né? Teve vídeo, teve gravura, teve textos e foto. Então deu para mostrar mais ou menos o perfil do grupo, né? Que é um pouco diverso, mas essas questões ligadas à cultura afro-indígena brasileira geralmente tem bastante forte a influência da performance. Assim. Muitos artistas que trabalham com esse tema acabam indo para a performance também, né? A gente pode... Eu não sei se você quer complementar um pouco sobre a sua formação de artista, né? Que você falou um pouquinho, porque o Ateliê Terreiro está completamente implicado com a sua pesquisa. Mas se quiser falar um pouco da sua formação de artista, de como você também chega na performance, porque você chega na performance um pouco antes da pesquisa do Ateliê Terreiro, né? Fala um pouquinho, antes da gente falar do trabalho em si. Tá. Bem no comecinho, assim, eu fiz a Faculdade de Arte em Porto Alegre, no Instituto de Arte da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E nesse início, bom, na verdade, o desenho me acompanha desde pequena, desde cedo. Mas nesse início que a pesquisa começou a ganhar um caráter mais conceitual e uma reflexão maior, né?
eu trabalhei muito com gravura e logo em seguida com instalação. Fiz várias instalações. E elas eram já um pouco performáticas, assim, porque eram pequenas salas de cinema que eu construía, salas de cinemas entre aspas, em que eu atuava, às vezes, como uma pessoa que estava projetando o filme, eu ficava ali convidando as pessoas a entrar, por exemplo, num trabalho que eu fiz que se chama Cinema para Duas Pessoas, só podia entrar 2 pessoas de cada vez nessa cabine, e eu projetava o filme, então já tinha uma certa ação performática ali, né? E depois eu fiz uma outra situação também que eu também era projecionista, e depois teve a atuação nos coletivos também. Eu participei do Grupo Laranja, do Grupo Comestível, do Lab Documental, uma série de grupos entre Porto Alegre e São Paulo. E aí, nesses grupos, o trabalho era quase que essencialmente ligado à performance. Maíra? Ai, desculpa. O Vinícius chegou, bem-vindo. Muito linda a ação. Bom, eu fiquei muito feliz com a ação de vocês dois. Eu achei muito bonita. E vamos fazer o seguinte, antes de... a gente está aqui falando sobre o Ateliê Terreiro, as formações. Vinícius, conta um pouco sobre a sua formação ainda em curso, né? Mas como que você chega na performance? Eu faço gravura, né, na Belas Artes, e isso foi interessante, assim, teve uma galera da Belas Artes há um tempo atrás, da gravura, que foi para o curso de artes visuais, que tem muito, não só performance, mas tem bastante, né? Achei interessante, assim, eu permaneci, mas eu cheguei até o ateliê, assim, uma galera que não chegou até o ateliê, aí não chegou a se apaixonar, né, pelo ateliê. Aí, realmente, a parte base do curso é meio chatinha, então, realmente, até chegar no ateliê, realmente, tem chance a pessoa fazer isso. Mas, de qualquer jeito, eu fiz uma disciplina com uma professora chamada Yoko Nishio, e ela, a disciplina dela era composição, e ela trabalhava desenho de formas variadas. Só que é isso, você começa com um desenho super clássico na disciplina dela, no final as pessoas estão fazendo performance, montagem, coisa assim, sabe? Extrapola. Ela trabalha, ela ensina muito a olhar. E aí ela eu acabei percebendo nessa disciplina que o desenho é uma plataforma que eu gosto muito, mas ela me limita um pouco. Eu gosto de trabalhar com outras coisas. E aí, nessa disciplina, eu comecei a trabalhar com outras coisas, fotomontagem, instalação e outras coisas, assim, após ela, na verdade, após a disciplina. Porque por exemplo, eu ficava muito frustrado quando o desenho não fluía do jeito que eu queria ou algo do tipo, mas... E aí, quando eu comecei a enxergar que eu tinha outras potências, foi interessante, porque quando o desenho está travado, eu vou para a fotografia. Quando a fotografia está travada, eu vou para o desenho. Eu vou para a gravura, eu vou para a pintura. E aí você vai passeando. E quando você volta de novo para o desenho, você está com uma carga gigante de outras coisas que vão influenciando. E quando você... Tinha uma professora muito maravilhosa, a Graça Lima, que ela falou assim que quando você encontra uma coisa que você gosta muito, parece que as outras coisas destravam na tua vida, sabe? E aí abre os caminhos, digamos assim, né? Então, e aconteceu um pouco isso comigo. Então, eu comecei o desenho melhorou, tudo foi melhorando assim, por causa disso, né? Eu comecei e sei lá, eu acho que a performance, como posso dizer? A performance, ela tem uma coisa, para mim, o Milton Machado, um professor que eu tive na graduação, ele falava que a obra de arte tinha que ter uma coisa chamada "que porra é essa?". E aí, é interessante porque eu cheguei na Belas... Eu fui me interessar por arte por causa de quadrinhos, gibi, sabe? Tive aula de História da Arte 1, primeiro período, uma menina falou que ela, quando tinha 6 anos, se apaixonou por arte por causa das pinturas de El Greco. Eu falei, gente, eu não quero saber que era o Greco com 6 anos. Assim, mas é isso. Não sei qual foi a estrutura da casa dela, as diferenças que ela teve, mas assim, para mim foi por outros meios. Então, para mim, quando eu começo a olhar outras coisas além do desenho, sempre foi uma coisa meio que porra é essa? Assim, a pessoa
empilhou isso aqui, pintou, e isso é arte, sabe? E a performance era das coisas assim que mais me chamavam, gente, mas o que é isso? Porque não é um teatro, mas não é isso, mas não é aquilo, o que é? Então, eu ficava muito com essa pulga atrás da orelha. A performance me trazia isso. Que porra é essa? Tipo, que o Milton Machado falava, assim. O que é isso? O que é? Então, me deu essa curiosidade e eu comecei a enxergar que o desenho me serve para algumas coisas, assim como outras técnicas, mas a performance é uma coisa muito única. E aí eu pensei, a performance primeira que eu fiz foi o puxadinho, que eu virei massa, construí 4 muretas com tijolo cimento, botei caco de vidro em volta, e aí fiz lá no Galpão da Maré. E a partir desse momento eu comecei a me interessar, porque a performance, eu não ia conseguir contar o que eu queria passar, a mensagem que eu ia passar de outra forma. Eu poderia passar com o desenho, ia passar uma ideia, mas não exatamente o que eu queria passar. Acho que a ferramenta necessária seria a performance para fazer isso. E foi aí que eu descobri ela enquanto uma possibilidade. Vinícius, ainda te pergunto, e quando que você se percebeu, né? Porque a pesquisa do Ateliê Terreiro, né? Você se aproximou agora, mas eu vejo muitos artistas negros que eles se percebem, né? Precisando trabalhar determinadas questões, ou se percebem negros, né? E tem questões de ancestralidade que precisam ser trabalhadas, espiritualidade, todas as questões que, enfim, a gente está vivendo uma recomposição, acho que, da arte contemporânea brasileira, o que tem sido muito, muito bom. Mas como você ainda está nesse processo, então, da graduação, seria legal você contar quando que você se encontra com isso, porque eu acho que é uma pesquisa muito importante, maravilhosa e que diz respeito também a uma identidade, né? Então, eu queria ouvir isso de você. Olha, assim, eu já trabalhei com construção civil há muitos séculos atrás, fui servente pedreiro, ajudava, mais carregava do que propriamente fazia outras coisas. Brincando, assim, mas E aí, com esse olhar da arte, comecei entrando numa universidade, começando a pensar outras questões, me trouxeram. Porque tem uma frase do Rincon Sapiência, que é um rapper que eu gosto muito, que fala que assim, autoestima tem muita, autenticidade tem muito a ver com autoestima. E aí eu lembro que eu estava numa conversa com o Guto Nóbrega, que na época era coordenador da pós, e ele virou para eu estava falando para ele assim, falei, cara, eu tenho um professor aqui na graduação que ele dá aula para uma escola, e aí ele tipo vai uma vez ou 2 anos, uma ou 2 vezes por ano para a Europa, e a galera tipo assim, então assim, os quadros, os trabalhos que eu falo e tudo mais também, não que eu não possa viajar até lá, mas essa questão eu vou disputar entrar no mercado com uma pessoa que, assim, experimentou mais nesse sentido que eu, sabe? Tipo, a pessoa não viu um livro sobre a catedral assistindo, ela foi até lá. E desde criança. Não é tipo, ela não foi uma vez, ela foi no primário, com o colégio, depois com os pais e continuou indo. Quando chega na faculdade, assim, cara, sei lá, já tive 8 vezes lá, sabe? É outra parada, assim, o cheiro que tem lá. Como é que você disputa com uma pessoa dessa? E aí ele tá falando assim, tem coisas você tem coisas que eles não têm, e vice-versa. Então aí você volta para dentro, né? O que você tem que os outros não têm? Porque é isso. Eu fui mostrar, e aí que entra a questão de autoestima, né? Você entender que o que você tem valor. E que tem não só para você, como pode ter para os outros. E, por exemplo, eu quando trabalhava com construção civil, eu sempre achei muito bonito virar massa, esteticamente. Principalmente, não foi o jeito que eu fiz agora, porque eu adaptei, mas, por exemplo, virar com a enxada, eu acho muito bonito o movimento que você faz com a enxada. Parece até quando os pescadores jogam a rede, aquele monte de, sabe, levar aquele movimento, eu acho muito bonito. E eu achava que era meio doido. Eu falei, eu sou meio maluco. Porque uma vez eu falei isso para o meu chefe, ele olhou com uma cara de assim, você é maluco? Ficar aqui no sol virando massa, isso é bonito. Mas, e aí eu comecei a enxergar, ter esse olhar para essas potências. Eu falei, cara, isso é interessante, isso tem uma estética. E não só eu, né? Eu vejo cada vez mais artistas, não que não tinha antigamente, mas agora vejo cada vez mais trabalhando com essas temáticas, não só de afro-regionalidade,
questões envolvidas com subúrbio, com identidade de comunidades, sabe? Isso está sendo muito presente, trazendo uma das... Porque, gente, a maioria da população brasileira não vive em palacetes, sabe? E, no caso, talvez uma questão de, como eu falei, de autoestima, de identidade. Não que outras crenças religiosas que vieram não ter esse valor, mas a questão assim, quando você pensa que Candomblé, Umbanda são religiões que nasceram aqui, é interessante. Por exemplo, eu faço capoeira. O mestre do meu mestre, quando ele passava na rua com berimbau, a polícia pegava e quebrava. O meu mestre já não tinha tanto assim, mas o primeiro emprego que ele arrumou foi um capoeirista que conseguiu para ele. E ele falou assim, ó, não fala que você faz capoeira não, que pega mal, sabe? Tipo, pega mal. Aí ele não contou para ninguém que trabalha que fazer capoeira. Que nem questão do candomblé, por exemplo, tinha muita gente antigamente que perguntava, eu sou espírita, mas não falava, sabe, meio ampla, isso, tipo, kardecista, que é? Tipo, porque pegava, ou falava que era católico, sabe? Até hoje se fala um pouco assim, né? Tem meios que a gente pisa em ovos para dizer a nossa real religião, né? Exatamente. Exato. Você quer falar mais? Bom, desculpa, vai que depois eu vou fazer a mesma pergunta para a Luanda, vai pensando. Aí, só encerrando assim, e aí, no caso, hoje em dia, eu vejo pessoas falando de capoeira e falando assim, eu fazia no colégio, sabe? Tipo, cara, era proibida, a polícia vinha atrás. Tanto que existe um toque chamado cavalaria, que é um toque específico para fugir da polícia. Tem noção? Tocavam para avisar que a polícia chegando sabia correndo, que é o toque de cavalaria. Tem noção? A diferença até do Rio de São Paulo, por exemplo, e na Bahia. Na Bahia, o capoeirista, a galera toca sentado. Aqui no Rio, toca em pé, porque aqui a repressão era maior. Então a galera tinha que ficar olhando se a polícia estava vindo e sair correndo. Lá na Bahia, como era mais... tinha repressão, mas não era tão forte quanto o Rio, a galera podia se dar o luxo de tocar sentado. Então, assim, mas a questão que eu tô falando é você vê como é que mudou, sabe? As pessoas, tipo, caraca, capoeira é muito legal, fiz no meu colégio, desde criança, sabe? Patrimônio material, cultural, sabe? Tipo assim, cara, olha a diferença, como é que tá crescendo, sabe? E aí você possa... Porque antigamente tinha muita coisa de valorizar só outras lutas, de lutas... não que não seja xenofóbico, mas o valor estava sempre no externo, sabe? As lutas orientais, algo do tipo. E a capoeira é isso, é coisa de bandido e tudo mais. E agora não, é nossa, sabe? É nossa. Assim, eu tive contato com as nossas duas lutas, tanto jiu-jitsu quanto capoeira, e é maravilhoso, as lutas que surgiram aqui, né? Sei lá, e é a mistura, né? A capoeira tem historiadores que dizem que tem elementos de lutas indígenas, porque os indígenas nos quilombos juntavam, né? Então, também com os negros e essa mistura. Mas você falou uma coisa muito importante, a escola. A escola, quando ela é um espaço de formação em que você consegue apontar como importante, como valor material, isso faz mudar, né? Muita coisa. E a gente tem vivido uma questão atualmente em que determinados ensinos, principalmente afro-indígenas, estão sendo atacados, né? Então, a gente tem que criar esse espaço de resistência também dentro da escola. Então, é um espaço que proporciona uma sociedade que vai entender a capoeira como uma arte, como uma prática cultural, e vai tirar essa pecha que é de uma elite que não está se importando, de uma elite branca que vai condenar, né, o negro, indígena, as suas práticas, né? Então, você falou um atravessamento aí que a gente precisa sempre prestar atenção. E a escola hoje está sendo um lugar de resistência e também muita batalha, né? E eu posso passar a palavra para a Luanda? E quando que ela chega nesse lugar, né, da pesquisa dessa identidade afro-indígena, né, que vem pela Umbanda, mas o que te chama, ou se foi antes da Umbanda e a Umbanda foi um lugar que você deu vazão para isso, como é que você chega nessa questão? Porque seu mestrado, por exemplo, era outra coisa, você estava num outro lugar. E aí você tem uma trajetória, né? Aí até você se encontrar agora nessa pesquisa. Você
Fala um pouquinho. Sim. Tá ativando aqui. Tá. Não, o trajeto é o mesmo, né? Sou a mesma. Eu sempre fui uma pessoa espiritualizada, eu tinha contato antes mais com o kardecismo e tal, mas desde que eu me mudei aqui para o Rio de Janeiro, já faz quase 6 anos, essa proximidade com as religiões de matriz africana ficou mais forte. Eu tinha um pouco lá em São Paulo, onde eu morava antes, eu frequentava às vezes terreiro de candomblé, e aqui no Rio que eu comecei a frequentar terreiros de Umbanda. Só que foi tudo meio em conjunto, na verdade. O trabalho me levou para esse lugar também, o trabalho de arte, a pesquisa, porque eu comecei a fazer o doutorado aqui na Escola de Belas Artes, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e eu comecei a fazer uma pesquisa no início do doutorado sobre a escravidão, que é um pouco a base do trabalho, assim, né? Sobre algumas questões da escravidão que ainda ressoam hoje no contemporâneo, que são essas questões aí de preconceito, racismo e tal, que a gente estava falando. E, ao me aproximar, eu senti muita necessidade nessa pesquisa inicial de ouvir a voz dessa pessoa que tinha sido escravizada, né, na época da escravidão. E eu não encontrava muitos documentos, pesquisava na Biblioteca Nacional, em outras instituições, né, aí que tem acervos, e tem poucas coisas, né, poucos documentos que trazem a fala dessa pessoa, assim, é mais os documentos da elite, né? Tem algumas cartas mediadas, assim, né? Que alguma pessoa escreveu por aquela pessoa e tal, e que estava nessa situação, né, de aprisionamento. E aí, então, por conta disso, de querer ouvir mais essas pessoas, alguns amigos me falaram que existia uma entidade na Umbanda chamada Pretos Velhos, e que essa entidade, muitos deles, não todos, né, mas muitos deles tinham tido uma vida encarnados como uma pessoa que tinha sido escravizada. E aí eu comecei a frequentar terreiro de Umbanda, e por um acaso, exatamente na casa que eu morava na época, em Botafogo, tinha um terreiro quase na frente, assim, em diagonal. E aí eu comecei a frequentar esse terreiro primeiro, e depois eu comecei a frequentar um outro terreiro que era em Vila Isabel, e depois esse terreiro se mudou para Piedade. E esse terreiro de Piedade foi o terreiro que eu entrei mesmo, me tornei filha de santo da Umbanda, em 2017. Mas foi uma reunião de questões, sabe? Tinha essas questões, que eu ouvia essa voz, e aí as primeiras vezes que eu fui consultar com pretos velhos, em sessão de gira de preto velho, né, na Umbanda, eu fiquei completamente encantada com essa energia, que é uma energia muito amorosa, assim, né, muito acolhedora. Então, no começo, eu nem falava nada, que eu estava fazendo uma pesquisa. Eu ia lá receber um passe, conversar um pouco, e ficava observando muito toda essa visualidade, porque as religiões de matriz africana, tanto a Umbanda quanto o Candomblé, tem essa visualidade, né, das ervas, das flores, das imagens, tem isso muito forte, né, as roupas, né? E aí começou a estabelecer esse contato, aí logo depois que eu me tornei filha de santo, eu comecei a conhecer as minhas entidades, né? E aí eu recebi primeiro a Preta Velha e a Maria Conga, depois o Preto Velho e Pai Cipriano, e aí fui conhecendo os outros pretos velhos, e até que chegou um momento que foi bastante surpreendente, mas enfim, começou a acontecer desses queridos pretos velhos se aproximarem de mim na hora que eu estava fazendo um trabalho assim de arte, né? Vinha uma inspiração. E aí, aos poucos, começou a acontecer de criar uma mesa de trabalho onde eu comecei a psicografar cartas dessas entidades afro-brasileiras. E aí, nessas cartas, muitas delas têm uma série de instruções artísticas. Começou a acontecer uma conversa sobre arte com esses pretos velhos. E também, claro, tem cartas que o Pai Cipriano, que eu psicografei, que ele escreveu, cartas sobre o amor, cartas sobre a liberdade, tem temas assim, né? Também nessas cartas. E também tem os desenhos.
E aí começou a acontecer isso, assim, terminava de escrever a carta e eles queriam que eu desenhasse um retrato deles. Aí comecei a fazer esses retratos. E aí, enfim, foi criando essa relação, né? A partir de uma pesquisa histórica, eu acabei transmutando esse arquivo e transformando esse arquivo oral, né, deles, né, essa oralidade que acabou sendo bastante importante no trabalho e que eu estou desenvolvendo aí já há um tempo. Quer falar um pouco da ação, então, que você fez? Assim, pegando esse gancho, né, que você falou exatamente com as relações, o Preto Velho, o Pai Cipriano, você cantou para ele, né? A mesa aí que você preparou, né? O banho de ervas todo foi preparado na mesa. Tem aí o seu pequeno altar, tá perto. Eu não sei exatamente se é a sua mesa de griot que você deslocou, mas conta um pouco do processo também de criar, porque eu acho que isso dá corpo, né, para o que você falou de como que foi esse encontro, e eu vejo isso na ação que você acabou de realizar. Conta um pouco desse processo, também um pouco do processo de criação daquilo que for possível ser contado, porque a gente sabe que tem coisas na nossa religião que elas são segredos para quem não é iniciado, né? Então, conta o que os seus guias te permitem partilhar conosco. Não, desde a primeira ideia que veio para esse trabalho foi que eu queria fazer uma menção, né, a um banho de ervas, que a gente tem costume de fazer antes das sessões, para se preparar, né, para o terreiro. Então, a partir dessa ideia do banho de ervas, eu comecei a criar a instalação, né, essa instalação aqui que vocês viram, esse cenário, né, com as ervas que foram ditas por eles, porque eu tenho essa... Eu esqueci de falar uma coisa. Eu considero que o trabalho que eu faço é um trabalho em coautoria com essas entidades afro-brasileiras. Inclusive, o nome Luanda, né, é um nome, um apelido que eles me deram para mim adotar, porque justamente eu estou fazendo esse trabalho coletivo, né? Então, o altar que está aqui do lado da mesa não é a mesa de griot, a mesa de griot é uma mesa grande como essa, tem vários objetos, papéis de desenho, gispemba, lápis, né? Os incensos, defumadores, e tem os retratos deles, flores, tem uma imagem de Nossa Senhora. Ela é um trabalho que está sempre em processo, sempre mudando, e eu vou fotografando e chamo de diárias, né? Cada vez que eu faço uma sessão de foto, eu vou contando como diária, mas a diária 50, a diária 70, a diária 100. E aí tem uma série fotográfica longa aí sobre esse trabalho. Mas ele em si também pode ser considerado um trabalho como essa mesa aqui, né, que a gente viu na performance. Então esse trabalho, né, que eu fiz hoje foi um trabalho em coautoria, né, com esses pretos velhos, Pai Cipriano, Maria Conga, Pai Benedito, Maria do Rosário e Vovó Ana. Esses 5 pretos velhos são os que estão mais próximos de mim. Tem outros, mas esses 5 é um clãzinho, assim, que são meus mentores principais, que estão mais próximos. O Pai Cipriano seria, digamos assim, o chefe dessa falange, né, de pretos velhos que me acompanham. Por isso eu cantei para ele, né? Todas as músicas que eu cantei também foram ditas, né, por eles através de psicografia. Então a ideia do trabalho foi mostrar essa beleza que é as religiões de matriz africana, trazer essa beleza para a cena, trazer os objetos que estão nessa cena, que são usados, né, nos terreiros, trazer as ervas. Tem 6 tipos de ervas aqui, e as esteiras também que a gente usa nos terreiros, a esteira de taboia. E aí eu trouxe o altar com as imagens dos 5 pretos velhos que me acompanham aqui ao lado, também para compor e também para dar um índice para as pessoas de que esse trabalho estava sendo feito em coautoria com essas entidades, né?
E as músicas também, as músicas fazem as 6 músicas que eu cantei sentada, eu cantei a 7ª música em pé no final, né? E as 6 músicas que eu cantei trazem essa reverência do sagrado, né? Trazem Angola, Luanda, são lugares sagrados, né? Para os pretos velhos, para a Umbanda. E aí fez uma menção, as músicas eram uma menção rápida, né? Um pouco, pincelando um pouco, né, dessa entidade, quando eu falo caminhou, caminhou, preto velho caminhou, lá na Aruanda maior, preto velho caminhou. Aruanda, para quem não sabe, é o plano espiritual da Umbanda, e onde estão os pretos velhos e todas as entidades da Umbanda. Então, e também eu cantei um ponto que faz referência a um símbolo forte dos pretos velhos, que é o cachimbo. Eu estava com o rosário na mão, que também é um símbolo forte dessa entidade, que apesar do rosário ser um instrumento de opressão, porque a igreja, o cristianismo foi imposto a eles, mas também é um objeto de resistência, né? Eles acabaram se aproximando desse objeto, e hoje é um símbolo da entidade, né? Você vê o rosário, você vê o cachimbo, o lencinho de fazenda, o chapéu de palha, você já sabe de que entidade está se falando, né? Então, eu acho que eles escolheram esses pontos, né? Nós escolhemos esses pontos para mostrar um pouquinho, né? Para quem não sabia, falou no cachimbo, falou em Aruanda, Angola, Luanda, né? E a primeira música foi para abrir, né? Que era uma música sobre defumação, para abrir o ambiente, e aí depois foi sendo contada essas histórias. E aí também esse segundo momento da performance, que foi o canto, né? Foi para esperar o banho, que tinha recém sido feito no primeiro momento da performance. O banho precisava descansar um pouco para mim poder fazer esse banho. Então, né, a primeira parte foi toda a parte de escolha das folhas, depois de macerar as folhas e colocar água e deixar o banho descansando. E aí eu vim aqui para frente para fazer esses cânticos, né, esses pontos de Umbanda, para trazer também essa energia para o banho, para a situação. E depois do banho tomado, claro que o banho é um banho... Como é que eu vou explicar? Eu ia dizer que é um banho simbólico, porque quando você vai tomar um banho mesmo de ervas, você não precisa se molhar com as folhas, né? Mas como a ideia da performance era trazer toda essa simbologia, né, das religiões de matriz africana e mostrar essa exuberância das folhas e do poder que as folhas têm, né? Quando você macera, você está aflorando esse poder das folhas. E a ideia era um pouco mostrar vamos se banhar de cultura afro-brasileira, vamos decolonizar, né? Vamos tirar esse preconceito, esse racismo. E aí por isso que eu canto Bahia, ó África, vem cá nos ajudar, para dar mais um índice assim para o entendimento da mensagem que eu estava querendo passar com esse trabalho. Eu tive uma leitura, assim, que a própria erva grudada no corpo é muito trazer a mata para próximo, né? A mata onde muitos rituais podem ser feitos, né? Estava contando para a Luanda que eu tenho 2 religiões, na verdade, eu tenho o candomblé e a jurema, e ambas são uma força da natureza, e a mata ela é fundamental, e os mestres estão ali. Então, é trazer essa mata que também, num momento desse, né, ela está muito em disputa, então está se destruindo esse lugar que, certa vez, eu ouvi de uma figura que é diretor num museu em Nova Olinda, interior do Ceará, que é na mata que mora o encantamento. E sem a mata, a gente perde o poder de poder se encantar. Então, por isso é importante a gente lutar pelas matas, não só pela biodiversidade, mas é porque senão nós, seres humanos, vamos desaprender a nos encantar com a vida. Eu achei isso de tanta maravilha. Então, me lembrou até essa frase, sabe? Esse estado do encantado, e não só do encantado
do outro plano espiritual, mas é desse encantado com esse agora que faz a gente lutar mesmo dentro de uma situação de crise, de uma situação de adversidade, é ainda acreditar no que o próprio trabalho, né? Porque o artista tem que acreditar que o seu trabalho vai fazer algum tipo de diferença, né? Então... E tanto a mata, né, onde tem a cachoeira, um rio, como o mar, a praia, são dois pontos de força, né, da natureza, onde nós, umbandistas, fizemos sessões nesses lugares, pelo menos uma vez por ano em cada lugar, porque a gente está ali em contato com a natureza, né? É muito importante, porque a gente está trabalhando com os orixás, a gente está trabalhando com elementos da natureza, com energia da natureza. Vinícius, conta agora um pouco do seu processo, da sua ação, quando você me enviou um áudio, assim, nossa, uma descrição maravilhosa, e a cor dessa massa eu achei tão bonita, me deixou assim com vontade de comer quase um bolo de chocolate. Conta como você pensou essa ação, como que veio esse processo, você já deu uma deixa ali do seu primeiro trabalho, que foi o Puxadinho, a sua vivência na construção civil, mas qual foi seu ponto de partida, né? Você falou de uma relação com outra cultura, que foi muito bonito, e fala do título, que eu acho muito bom, é muito importante. Tonkoke Meu Deus, eu deu um branco aqui. Yorubá. Exato. Eu achei a minha, assim, surgiu essa ideia, assim, na verdade já o conceito, digamos assim, ou pelo menos o início dela, a fagulha, uma vez que eu estava conversando com o Luiz Rufino lá na CPK, que é sempre preservação à capoeira, e aí pelo que ele estava falando, tudo mais, eu lembrei e falei, cara, essa questão por exemplo, mesmo pessoas negras aqui brasileiras, podem ser descendentes de africanos, mas se for chegar em África, não vão ser vistos enquanto africanos. Entendeu? Você pode ter essa ascendência, mas você não vai ser a mesma coisa. Não é mais. Já foi um dia, mas não é mais. Então, o que você é, né? A partir, né, nesse momento. E aí eu fiquei lembrando um pouco disso, porque tem aquele costume japonês, né, kintsugi, que é você colar os objetos com ouro. E aí fiquei pensando nisso, porque tem toda essa questão dessa violência que as pessoas sofreram. Tinha aquela questão da árvore do apagamento, ou seja, você deixar para trás tudo. Elas vieram para cá, elas foram massacradas, então, literalmente, tipo, quebradas. Então, o que acontece com você, sabe? Tipo, depois disso, quando se quebra? Porque você te colocam com grupos rivais, colocam que tem outras línguas, te desumanizam, mudam seu nome, escravizam o que sai daí, sabe? E mesmo assim ainda está sendo assim, como é uma coisa inerente ao ser humano, né? Cultura, né? Ainda assim se criam coisas. E a partir disso eu penso, por exemplo, o meu contato maior é com a capoeira, mas, por exemplo, candomblé, jongo, são todas coisas que, assim, cara, não são exatamente o que existia na África, são coisas diferentes. Tem elementos, pontos, tem algumas coisas que são iguais, assim, algum elemento ou outro, mas não são a mesma coisa. São outras coisas. Então, o que você reconstrói a partir daí? Porque é isso. Não é a mesma coisa, mas não é ser bonito. As lutas, quando você vê algumas lutas que dizem que podem ter sido influenciado que se viria a ser a capoeira, é interessante, é bonito também. Então, para mim, foi trabalhar a partir disso, né? Essa reconstrução, que é a minha parte, que chega na parte que é o que eu sou. Eu sou parte desse fruto dessa reconstrução, sabe? E acho que a gente cria e formula a partir da nossa experiência, nossos trabalhos, até enquanto artistas, eu acho que é uma maneira de você
fazer isso, né? Você fazer colar esses fragmentos, seja as pessoas que criaram, não só, tipo, como eu falei, esse exemplo de como o jongo, capoeira e candomblé, mas em diversos, muitos movimentos. E é assim, então você é uma maneira, o meu papel, pelo menos enquanto artista, e fazer meu trabalho é essa maneira de fazer essa conexão e dizer reconstrução, que não vai ser a mesma coisa. Eu quis fazer a massa desse jeito porque a maioria das paredes que eu peguei, você pode ter visto, elas eram cinza e a minha massa ela tinha uma cor mais terrosa, né? Então você consegue preencher, mas você vê aonde estava ali aquela rachadura, aquele buraco. Você consegue enxergar, visualizar, mas conseguiu tapar e vira outra coisa. Mas não é apagado. A gente enxerga, consegue enxergar o local de onde veio, o que houve, ou seja, todos os sofrimentos, as coisas que passaram, nossos antepassados, até chegar aqui. Então, essa ferida, digamos, ela é visível, mas ela pode ser coberta, pode ser curada, pode ser cicatrizada, digamos assim, né? Você vê a cicatriz, mas você consegue cuidar de um jeito para que daqui para frente você consiga passar por cima disso e conseguir construir algo, sabe? Então, a minha lógica foi fazer um trabalho com isso, mostrar isso, só que através de elementos. Por exemplo, eu moro perto de uma pedreira, e aqui, por causa disso, várias casas têm rachaduras. Então, foi uma maneira de passar isso, né? Desse olhar para o lugar também que eu moro e tudo mais, e passar essa massa nesses buracos, nessas rachaduras, tapar um pouco. Mas eu achei bonito você falar, né, que ao mesmo tempo é uma cicatriz que ela permanece visível, mas ela permanece como uma ressignificação, né? Ela permanece como um dado de que a história também não é para ser apagada, né? Pode ser curado, mas não podemos esquecer isso, né? Então, é uma ressignificação muito importante e de dar valor também, ainda que seja, não sei se eu estou errada, mas ainda que seja uma história dura, mas para ver assim como é resistente, né? Como essas lutas sociais que são apagadas pela história hegemônica, colonizadora, eurocentrada, branca, a gente percebe que sim, tem que falar das resistências, ainda que elas tenham sido resultado em massacres, mas os levantes são importantes para reconhecer a voz, né, desse povo que, enfim, e reconhecer o lado cruel do colonizador, né? Então, eu queria perguntar se vocês têm mais vontade de falar mais alguma coisa sobre o trabalho. Eu acho que não sei se a gente está já há bastante tempo aqui, né? Contou. Eu acho que tem bastante, já foi bastante elemento, o pessoal gostou aqui, falou que gostou muito, falou da fala, das potências, falou de conhecer também. É muito interessante que a performance, ela toca em questões da vida, né? Então, para às vezes olhar para um trabalho de arte, a gente acaba conhecendo muita coisa para além daquela relação estética, né? Então, uma relação espiritual, é uma relação ancestral, é o fazer, né? É um trabalho do dia a dia, ou, por exemplo, a quem tenha a experiência da construção civil, a quem não tenha, né? Então, mas te faz específico, né? E te faz construir trabalhos poéticos muito específicos, porque é um saber humano, imagina, construir a casa, né? Construir onde se vive, onde é o próprio abrigo. Eu acho isso tão poético. Sempre achei muito poético. Eu acho que de uma maneira ou de outra as pessoas acabam se relacionando, porque assim, mesmo eu trabalhei pouco tempo, mas trabalhei com, mas mesmo você não tendo esse contato tão direto, todo mundo já fez uma reforma em casa, na vida, algo do tipo. Então, é uma coisa universal, porque a pessoa, de uma maneira ou de outra, ela vai ter esse contato, sabe?
e nem todo mundo deixa, sempre terceiriza. Sei lá, um colega, às vezes, de um curso, ele trabalhava com pedras que ele colocava e tudo mais, trabalhava com pedras, ele foi tipo na casa do Luciano Huck colocar pedras lá, e ele parou pro cara e ele começou a explicar o que ele queria lá. Então, assim, até esse cara queria uma relação mais próxima, digamos, ó, quero olhar, quero ver, explicar onde é que eu quero, mas ele falou, fala com o meu arquiteto. Não. Então, você acaba tendo uma relação próxima. Eu achei interessante. Posso falar, Maíra? Claro, eu vou falar casa como o próprio corpo também, é uma extensão do corpo, é a morada do corpo. E até tem uma... É que você trouxe um ponto aqui. A obra fala isso, né? Tipo, a pá significa mão, né? Em Yorubá, né? E você tem a questão da coluna, o pé direito, se tá torta, uma coluna, você pode dizer que tá com uma barriga. Então, você tem uma relação direta do corpo e a construção civil. Tem uns trabalhos que envolvem isso. Mas, desculpa, Patrícia. Imagina. Não, eu achei interessante, assim, e na minha cabeça eu criei essa ligação entre os dois trabalhos apresentados hoje, porque nós fizemos live performances, que poderia ser chamado de vídeo performance, né? Porque nós não estamos com o público na nossa casa, estamos aqui sozinhos, o Vinícius lá e eu aqui. E eu achei interessante a relação da câmera, assim, né? A câmera dele, né, subjetiva, trazendo o olhar dele o tempo inteiro e também mostrando o rosto dele. Eu achei super legal que você estava com a máscara, né? E eu acho que a minha ação, uma ação com a câmera parada, uma cena que acontece com aquela câmera, né? Mas aí tem dois tipos de câmera de cinema, né? De uma linguagem ligada ao vídeo, ao cinema. Eu achei isso interessante, que era uma cena que estava sendo apresentada, né? Como se fossem dois curtas, e aí um era sobre arquitetura e tal, as relações ancestrais, e o outro sobre a relação mais espiritual e dividido em 3 atos, né? Mas ao mesmo tempo tá ao vivo, né? Existem pessoas que estão na expectativa de conhecer o que vocês vão fazer. Não tem como editar, tive que reiniciar a live. Então, assim, também o processo está exposto, né? Então, também. Por isso não é aquele vídeo performance que a gente vai fazer no ateliê com tudo que a gente poderia controlar. E se errou, a gente corta na edição, ou se não gostou. Não, a gente pode preparar, a gente pode dar uma marcada no espaço, uma ensaiada no roteiro da música, né? Fazer as anotações, mas a gente tem a expectativa, né? A gente tem aqui bastante gente nos assistindo, a gente tem a conexão que pode acontecer, né? Que o YouTube e o Zoom acabaram se desconectando, por isso que a gente não estava conseguindo a transmissão. E, né, tem esse frisson ainda que permanece. Eu estava aqui super igual se eu tivesse... Não igual, né? Se tivesse assistido vocês, mas naquela expectativa de saber o que vinha, né, acompanhando, né, e ainda como propositora preocupada, né, com a comunicação. Quer falar um pouco sobre essa experiência, Vinícius? De ter feito ao vivo para as pessoas? É bem diferente, assim, por exemplo, eu tinha um suportezinho para segurar o celular, eu fui no celular, não deu certo. Tanto que no início ele ficou caindo direto, não deu certo, falei, aí eu abortei, tirei a ideia, quer dizer, tirei a ideia de fazer isso. E... Hã? Aí fez câmera na mão. Exato. Eu falei, eu ia usar, mas falei, não deu certo, falei, deixa pra lá. A massa não ficou no ponto que eu queria, aí deu muita coisa. Porque é isso, né? Geralmente eu ia ficar ali tentando. Só que assim, imagina, se não chega no ponto ou dá errado, imagina, eu fico bem a boa parte da performance tentando chegar onde eu quero da massa, entendeu? Eu falei, cara, e é isso, a proposta não é fazer a perfeição. Então, aí eu fui dando segmento, mas de fato é isso, vai sendo diferente, né? Vai dando. Ao vivo tem essa coisa, né? Sempre, acho que, na verdade, isso é muito ser artista, né? Eu acho que, assim, tudo bem, eu acho que você pode se sentir mais confortável e eu dar uma segurança você ter
tudo muito pronto, mas acho que não teve nenhum trabalho que eu apresentei, com exceção de trabalhos que, sei lá, um exemplo, eu fiz uma gravura e eu tinha que, sei lá, colocar na parede, então é um pouco mais tranquilo, né? Mas normalmente esses trabalhos sempre tá alguma coisinha que é diferente, sei lá, fui fazer um puxadinho para lugar, era tijolo de 30, a pessoa comprou de 20 centímetros, então é outra proposta, e eu falo, como eu fazer para não ficar sobrando? E aí você vai, é outra arquitetura, é outra coisa que eu vou fazer, então tem todos esses elementos assim, tipo, fui fazer um negócio, a impressão que fizeram tava do tamanho diferente, e aí outra molhou o negócio da chuva, e aí como é que você faz? E aí você muda. Cara, sempre tem alguma coisa, sempre, assim. E aí você tem que adaptar, sabe? E eu acho que faz parte, é interessante essa coisa de você aprender a criar na dificuldade, você conseguir moldar o trabalho, né? Tipo, eu acho que isso é muito, muito interessante. E são características nossas, assim, não sei como é que é em tudo, mas, por exemplo, na gravura aqui no Brasil, no Brasil não tem tinta gráfica, litográfica. Então, para fazer litografia, você tem que pegar tinta gráfica e transformar em tinta litográfica. Então, você se adapta. Por exemplo, lá fora, nos ateliês, pelo menos o pessoal fala, você tem um mestre impressor, alguém que vai lá e imprime para você. Aqui você faz tudo, você limpa a pedra, você, tipo... Então, quando alguns colegas meus que foram lá para fora, falam assim, cara, a gente se vira, porque a gente sabe fazer tudo do processo. Se não quem chega aqui e está acostumado lá fora, fica perdido. Porque não tem a pessoa para fazer essa etapa, aquela outra, e aí chegar na parte onde você faz só. Ou é só desenhar. Não, a gente controla tudo. E isso dá uma relação mais pessoal com o trabalho. Quando você investe mais, né? Você tá ali, sabe? E acho que isso possibilita essa criatividade de, quando você tem essa relação tão próxima com os trabalhos, de você poder mexer com eles, sabe? Tipo, mover mais um pouco para cá, mudar aquilo e isso e adaptar quando você tem essa relação mais íntima, assim, com seu objeto de trabalho. A gente talvez não se relaciona com o trabalho naquele prognóstico da alienação, né? Porque a gente acaba, pela precariedade, tendo a necessidade de ater e se relacionar com o processo como um todo, né? Então, a gente sabe por que a gente está fazendo o gesto que a gente está fazendo, né? Então, a gente, por mais que seja muito bom, né, pensar que existe um mestre impressor que vai chegar numa boa impressão, a gente pode pensar que você vai fazer determinados... a forma de entintagem, a forma de você transpor o seu desenho, por exemplo, na lito, né, que você vai trazer os pretos e os cinzas, que aquilo vai dar determinado resultado, né? Então, você já entende o que vai vir depois. Quando, às vezes, você está alienado do que vai vir depois, né? Deixa o mestre impressor resolver, eu talvez não entenda a importância de determinados processos antes, né? Pensando essa relação do fordismo, né, da modernidade que aliena o trabalhador, né? Então, nos força a não ser só um apertador de parafuso, a gente precisa fazer tudo. Mas, gente, acho que a gente podia ir encerrando, né? Tem uma exaustão aí do trabalho. Eu estou muito feliz de ver esses trabalhos que vocês fizeram, muito poéticos, para mim, muito bonitos, muito distantes, ao mesmo tempo muito próximos. Eu também acho. Né? Então, eu só quero agradecer a essa experiência, a esse mergulho conjunto. E nós também. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Parabenizar, né? E agradecer também todo mundo que veio aqui prestigiar vocês. E prestigiar essa nossa tentativa de entender o que é essa ação, né? Que a gente não vê o outro, mas a gente sabe que tem um outro ali do outro lado, esperando alguma coisa. Sim. É verdade. Né? Eu acho que foi uma experiência ótima. Eu gostei muito de fazer o trabalho, gostei muito de ver o trabalho do Vinícius, achei muito bacana tudo. Seu convite, acho que foi incrível.
agradeço também bastante a oportunidade, assim, foi fantástico. Eu também já tinha achado interessante desde quando a Patrícia tinha falado do trabalho, ver, acho que dá outra perspectiva ainda, mais interessante ainda. E realmente é isso, essa troca foi fantástica, gostei muito. Venham outros perforcâmbios. Muito, muito obrigada, gente. Amanhã, então, a gente tem os mais 2 artistas aqui, né? A Mary Horta e o Leandro Machado, que ele está aqui no chat acompanhando. Então, se vocês puderem, venham e componham o chat aí, também colocando as impressões dos colegas. Muito, muito agradecida. Luanda, quer cantar um ponto para a gente encerrar essa inauguração que foi tão abençoada? Tá bom. Vou cantar um ponto da minha mãe Iemanjá, então. Porque eu me arrepiei toda na sua ação quando terminou. Eu falei, gente, eu preciso agradecer também aos seus guias. Tá, eu vou cantar para Iemanjá, porque a Iemanjá é a mãe de todas as cabeças, né? A mãe de todos. Então, Iemanjá é a rainha do mar. O Iemanjá é a rainha do mar. O Iemanjá é a rainha do mar. O Iemanjá é a rainha do mar. Salve o povo de Aruanda. Salve meu pai Oxalá. Salve Oxóssi, salve os guias. Salve Ogum Beira-Mar e Iemanjá. Iemanjá é a rainha do mar. O Iemanjá é a rainha do mar. O Iemanjá é a rainha do mar. O Iemanjá é a rainha do mar. Saravá, Iemanjá. Saravá para todo mundo. Axé, Odomiô. Axé. Muito obrigada. Um beijo grande. E vão descansar. Obrigada a todos.